Eu ia atrasar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos 2, 13. Quero compartilhar uma breve palavra com você nesse dia de hoje. Marcos capítulo 2, versículo 13. Quem achou, diga amém. Aleluia. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Feche os seus olhos e faça uma oração nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Nós te exaltamos, Jesus. Te bendizemos. Te glorificamos. Senhor, que a tua palavra faça morada no nosso coração. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que chegamos, mas que possamos, ó Pai, sair daqui transformados pelo teu Evangelho, pela tua palavra. Nós precisamos de ti. Revela-te a nós. Revela-te a nós a tua vontade. Revela-te a nós o teu desejo. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir o Senhor. Fale conosco, Jesus. Fale conosco de uma forma especial. Fale conosco de uma forma poderosa. É o que nós queremos, é por isso que estamos aqui. Amém e amém. Irmãos, pode se sentar. Queridos, como eu disse, eu quero compartilhar com você uma breve palavra. E o tema dessa mensagem, o tema dessa pregação é o Deus que chama os pecadores. O Deus que chama os pecadores. Alguém aqui já foi a algum consultório porque você estava bem de saúde? Chegando lá, você disse para o médico assim: eu estou aqui porque eu estou muito bem de saúde. Ninguém fala isso. Geralmente, nós procuramos o médico porque precisamos de ajuda, precisamos de uma cura, precisamos de um remédio, precisamos de um diagnóstico, precisamos de uma resposta, sim ou não? Todos nós, definitivamente, todos nós, quando procuramos o médico, é porque precisamos de algo. Agora, o texto ao qual nós fizemos a leitura
vai dizer, e Jesus afirma categoricamente, que Ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mas antes disso, Jesus também afirma e faz uma conexão com essa fala dele a respeito de si mesmo, com a questão médica. Não, os médicos, olha o que ele diz: os sãos não necessitam de médico. Da mesma forma, os pecadores precisam de Jesus. Quem entende isso, diga amém. Nós precisamos de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer assim: essa palavra é digna de aceitação, do qual Jesus Cristo veio salvar os pecadores. Ele vai dizer do qual eu sou o principal. Agora vamos lá, irmão. Se Paulo, o apóstolo Paulo, no final da sua carreira de discipulado, nós estamos aprendendo sobre as cartas de Paulo a Timóteo. No final da sua carreira, ele vai dizer a Timóteo que ele era o principal pecador. Ele se considerava o principal pecador. Mas Paulo havia tido uma contribuição significativa para a propagação do Evangelho. Paulo pregou em inúmeros lugares. Paulo curou enfermos, expulsou demônios, fez inúmeras coisas, abriu congregações, por assim dizer, abriu igreja. E no final da sua carreira, mesmo olhando para a contribuição que ele tinha, ele se autoconsiderava como principal pecador. E nós, muitas das vezes, achamos que somos totalmente justos. Achamos que não precisamos mais da cruz de Cristo. Achamos que não precisamos mais nos arrependermos. Achamos que não precisamos mais do médico dos médicos. Versículo 13, Jesus Cristo falou assim, olha, ele tornou, a palavra do Senhor diz assim, olha, ele tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele nos ensinava. Primeira coisa, queridos, que esse versículo vai nos mostrar, é que Jesus Cristo, ele ensinava os pecadores. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala que a multidão ia ter com ele. E alguém aqui tem alguma dúvida que naquela multidão existiam ou era na sua totalidade todos os pecadores? Porque Romanos 6:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, Jesus ensinava. Está aí no texto. Jesus ensinava aqueles homens. E é tão interessante, irmãos, que Jesus Cristo ensinava, mas os pecadores precisam querer aprender. Mateus capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É necessário aprender todos os dias com Jesus Cristo. Se você quer aprender a viver bem nessa terra, internamente falando, você precisa aprender com Jesus, porque somente Ele, como médico dos médicos, pode tirar os fardos pesados da sua alma e colocar os fardos leves. Mateus 11:21. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso professor, e o professor ama ensinar os pecadores. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus ensinou aquela multidão, versículo 13. Jesus está ensinando
ensinando. Alguém um dia disse que na escola da vida somos todos alunos e todos os dias estamos aprendendo com tudo aquilo que nos cerca. Jesus, irmãos, está nos ensinando e nós estamos parando de aprender. Nós estamos na sala de aula que se chama vida. Jesus ensinou os pecadores. Jesus ensinou a multidão e a multidão ia ter com ele. Será que nós estamos indo? Apenas nesse versículo 13. Será que nós estamos indo até ele para aprender? Ou será que em algum momento, em algum dado determinado momento da nossa caminhada, nós paramos de querer aprender? Esse é o anseio que precisa permear no coração do discípulo. Ei, queridos, os talmidins precisa aprender com o seu mestre. Os discípulos, a essência da palavra discípulo quer dizer que você está aprendendo. A essência da palavra discípulo quer dizer que você tem um mestre. E a multidão estava ali. A Bíblia está dizendo, olha, e ele os ensinava. Deixa eu te dizer algo nesse dia de hoje. Jesus, irmãos, está disponível para nos ensinar. Quem aqui deseja aprender com ele? Aleluia. Jesus está nos ensinando. Sabe que uma das coisas que eu sempre tive no meu coração é que nós, definitivamente, ninguém consegue bater no peito e dizer assim: eu consigo fazer igreja, eu consigo, eu vou abrir igreja, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer acontecer. Nada disso. Ninguém aqui consegue. Ele é o dono da igreja, ele que ensina. Nós estamos aprendendo a viver igreja. É diferente. Entende? Nós estamos aprendendo a viver igreja da forma que deseja o coração de Deus. Porque no dia que alguém dizia assim: olha, eu faço, eu aconteço, eu consigo encher o local, eu consigo fazer isso na vida das pessoas, definitivamente foge. Porque nós definitivamente não conseguimos fazer nada. Nós somos limitados, pequenos, falhos. Você não vai ver Paulo dizendo assim: olha, eu consigo fazer as coisas. No final da sua carreira você vai ver ele falando: eu sou o principal. Ei, olha para mim. Ele dizendo: olha para mim, eu estou imitando ele. Falei sobre isso semana passada. Os imitadores de Cristo. Eu estou imitando Cristo. É Ele que eu estou imitando. Então, queridos, nós precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos ter um anseio, ou voltar a ter um anseio de aprender com Ele. Senhor, o que o Senhor está me ensinando através dessa situação? Porque às vezes, irmãos, passamos por adversidades na vida, situações, tempestades, e não estamos querendo aprender algo. Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos ensinar no meio desse turbilhão de coisa que pode estar acontecendo na sua vida. Abre os seus olhos para isso, abre os seus ouvidos para isso. Deixa Jesus te ensinar, e no final das contas você vai saber que o que Ele queria te ensinar é que você é filho, você é filha, e Ele está te querendo para mais perto dele. Quem está entendendo isso? Versículo 14 vai dizer assim: e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, ou na coletoria, e disse: segue-me. Levantando-se, o seguiu. Agora aqui no versículo 14 está dizendo que Jesus Cristo disse para Levi, também chamado de Mateus: segue-me. Aquele homem, irmãos, ele era considerado pecador, porque de fato ele era pecador, mas pela sociedade judaica. Porque ele, como sendo judeu, ele cobrava os impostos do povo judeu para dar para Roma. Ele sentava na coletoria todos os dias para
para pegar o imposto dos judeus e dar para Roma. E como se não bastasse, a efígie ou a moeda tinha o rosto de César. O que mais fazia com que os judeus considerassem aquela pessoa mais ainda pecador. Mas olha o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo viu ele e falou, a Bíblia está dizendo no versículo 14, e passando, viu. Agora vamos lá, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O que Jesus Cristo não pode ver? Ou quem Jesus não pode ver? Ele te viu, Ele me viu, Ele está nos vendo. Essa é uma verdade do Evangelho. Os olhos do Senhor estão sobre nós. João capítulo 1, versículo 47, ele disse que viu Natanael debaixo de uma figueira antes mesmo de ele ir ter com Jesus. Debaixo de uma figueira, Natanael, eu te vi. Mesmo antes de você vir até mim, vamos lá, irmãos. Jesus nos viu, mesmo antes de você estar aqui, mesmo antes de você ter entregue o seu coração para Ele, Ele te conheceu. Porque Ele nos conhece, mesmo antes de nós termos o conhecido. Aqui a Bíblia está dizendo que passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse: segue-me. Jesus está levantando pessoas, queridos. Jesus está chamando pessoas a segui-lo. Jesus nos viu também. Ei, segue-me. Segue-me. A Bíblia fala que imediatamente, levantando-se, o seguiu. Vamos lá, irmãos. A Bíblia fala que ele deixou tudo para trás. Quero saber mais de coletoria, não quero saber mais de impostos, não quero mais saber de dinheiro, não quero saber mais de ouro, de prata, eu quero Jesus. Deixa eu ir atrás de Jesus. Só quero Jesus. Como dizia Gregório Beckwood, me dê Jesus, apenas Jesus. Eu quero somente Jesus. Ele largou tudo. Deixa eu te dizer, conosco também não pode ser diferente. Para seguir Jesus, nós vamos ter que deixar tudo para trás. A Bíblia fala, em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e morreu, e morte de cruz. E a Bíblia vai dizer, porque para que todo joelho se dobre diante dele. Agora vamos lá, irmãos. Se nós não deixarmos tudo para trás, se nós não abrirmos mão da nossa própria vida, dos nossos anseios, dos nossos desejos, precisa ser crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado em Cristo Jesus. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive. Se nós não aprendemos a crucificarmos a nossa carne todos os dias, irmãos, como nós vamos segui-lo? A Bíblia fala que Levi, também chamado de Mateus, se levantou imediatamente e o seguiu. Nós precisamos nos levantar desse estado de paralisia, de inércia que está a nossa vida. E precisamos segui-lo, precisamos olhar para Ele, precisamos deixar tudo para trás, deixar, queridos, todas as coisas. Paulo vai dizer aos Filipenses também, que eu considero todas as coisas como perca para poder ganhar a Cristo. Considero tudo como esterco, ele vai dizer. Sabe para quê? Para poder ser achado nele.
Só que nós, irmãos, queremos segui-lo, mas não queremos abrir mão da nossa vida. Porque ser seguidor de Jesus é legal, está em voga, né? Está na mídia. Mas são duas coisas que caminham junto: discipulado e renúncia. Dietrich Bonhoeffer fala que não existe discipulado sem a renúncia. Não existe discipulado sem renúncia. Não existe discipulado sem deixar tudo para trás. Vamos lá, irmãos. Nós queremos um discipulado raso, nós queremos um discipulado vazio, nós queremos um discipulado da nossa forma, do nosso jeito. Afinal de contas, fulano de tal falou isso na internet. Afinal de contas, sabe, eu ouvi fulano de tal ensinando isso na internet. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo? O que você tem ouvido? O que a Bíblia está te falando? A minha Bíblia, a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, você vai ver pessoas sendo chamadas por Jesus e pessoas deixando tudo para trás para seguir Jesus. Para de achar que seguir Jesus é viver uma vida rasa. Para de achar que seguir Jesus, irmãos, você vai ter facilidade. Quem te disse isso te enganou. Quem te falou isso, irmãos, passou você para trás. Deixa eu te falar. João 16:33. Jesus Cristo vai dizer assim: em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Olha o que ele está dizendo: em mim, vocês terão paz. No mundo terão aflições, mas fique tranquilo, tende bom ânimo, levanta a cabeça, olha para mim, olha para o alto, olha para os céus, segure na minha mão. Por quê? Porque eu venci o mundo, e da mesma forma, aquele que está em mim irá vencer o mundo também. Esses são os seguidores de Jesus. E nesse mundo, pastor, eu estou passando por luta, dificuldade, sabe? Muitas coisas têm batido na minha porta. O pecado volta e meia vem e me atormenta. Satanás tem me tentado, a doença tem me alcançado. Queridos, a calúnia me alcançou. Não importa o que aconteceu, o que vai acontecer com a sua vida nesse mundo, porque no porvir, Ele tem vida eterna para você. O inimigo pode até lutar contra a sua vida aqui, mas lá Ele não vai tirar você de lá. De lá Ele não vai arrancar você de lá, porque aquele que derramou até a última gota de sangue naquele Calvário, naquela cruz, Ele garante, Ele está dizendo: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E no porvir, João 14:1 até o 6, no porvir Ele tem moradas para nós. Aleluia, glória a Deus. É tempo de segurar a cruz de Cristo. É tempo de segurar a cruz. Tem muitas pessoas deixando a cruz para trás. Versículo 15 vai dizer: aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, casa do Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinha seguido. Isso aqui era muito comum no contexto judaico. Quando alguém tomava uma decisão importante, eles davam uma festa para poder informar para as pessoas que havia tomado uma decisão importante. E esse era o caso. Ele havia decidido seguir Jesus. Uma decisão importante. Agora, ele chamou todos os publicanos, pessoas que como ele cobravam impostos dos judeus, mas ele também, queridos, abriu a casa para que pecadores pudessem sentar ali, entrar ali e sentar ali juntamente com Jesus à mesa. E é tão interessante, irmãos, que talvez esse versículo, ao longo desses 23 anos que, pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus, eu voltei para os caminhos dele. Esse versículo foi o versículo que mais Deus ministrou no meu coração. Porque a
Bíblia fala que os pecadores vinham e sentavam à mesa com Jesus. Que Jesus senta na mesa com os pecadores? Isso não é novidade para ninguém. Porque a Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas, mas os pecadores irem sentar à mesa e se sentir à vontade com ele. Para mim, na minha vida, quando eu li isso aqui, fez total diferença. Porque eu percebi que eu também, um dia, poderia ter um lugar de assento nessa mesa. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos enxergar. Jesus quer ter comunhão conosco. Porque a mesa fala de quê? Comunhão. Às vezes eu falo para os irmãos: ó, nós estamos precisando de um tempo de mesa, estamos precisando de um tempo de comunhão, um tempo de alinhamento. 1 hora aqui, 1h30, é muito pouco para a gente conseguir alinhar o nosso coração. E às vezes você tem essas pessoas do seu lado que senta à mesa contigo para conversar, para abrir o coração, para você chorar com ele, sorrir também, não é só choro, sorrir. Sempre tem comes e bebes, comer alguma coisa. Vamos lá, que também tinha. Vocês acham que a mesa ali não tinha nada para comer, além das palavras de vida eterna que emanavam da boca de Jesus? Sim, para ver. Agora, o que nós precisamos olhar para esse texto e entender? Olha, Tiago 4,8 vai dizer: chegai-vos a mim, e eu vos achegarei. Jesus está nos convidando a sentar a essa mesa. Jesus está convidando pessoas, homens, mulheres, de todos os lugares para vir à mesa da comunhão. A mesa onde você vai poder abrir o seu coração e ninguém vai poder olhar para você e dizer: esse é pecador, essa é pecadora, esse aqui é falho, esse aqui falou demais, esse aqui, o passado dele condena. Não. Ninguém vai poder fazer isso. Porque diante da mesa de Jesus, todos nós somos falhos e pecadores e carecemos da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Todos, definitivamente todos, volto a dizer, Romanos 6,23, e todos pecaram e destituídos estão. Agora, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 16: e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Sabe a palavra que resume esse versículo? Não faz sentido. Não fazia sentido para eles. Como pode ele dizendo que é o Messias? Como pode ele dizendo que é o rei dos judeus, sentando à mesa com os publicanos e os pecadores? Não faz sentido. Agora, uma realidade: Jesus cruzou a linha das fronteiras do judaísmo. Por causa de quê? Por causa dos... Não fazia sentido para os judeus, por quê? Porque um rei, uma pessoa notória, não se misturava com essas pessoas. Essas pessoas não tinham lugar de fala. Eles eram excluídos da sociedade. Agora, irmãos, eu estava meditando nesse texto, eu fiquei com uma pergunta, eu nem anotei aqui, mas eu fiquei com uma pergunta e eu gostaria que a gente refletisse nela. Nos dias de hoje, baseado nesse texto, por que Jesus andaria? Baseado aqui nesse texto e em toda a vida de Jesus, nos dias de hoje, por que Jesus andaria? Porque, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas às vezes falando assim: venera, né, pessoas que estão em evidência. Eu gostaria tanto de ter um tempo de diálogo com essa pessoa. Pessoas que são famosas. Eu já vi, inclusive, li postagens de político, de pessoa famosa,
Como eu queria ter um tempo comigo conversar com você. Agora, irmãos, de verdade, nos dias de hoje, quem seriam essas pessoas que Jesus sentaria à mesa com ele? Que teria prazer de sentar? Lógico que aquelas pessoas que muitas das vezes, lembra da parábola do bom samaritano? Muitas das vezes o levita e o sacerdote passam de lado, o religioso. Que o bom samaritano, que Samaria ficava do lado de fora da Judéia, o bom samaritano passou e ajudou a pessoa que estava doente, que estava caindo. Entende? João 11 veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, os judeus, no primeiro momento, não aceitaram, mas os gentios, que somos nós, aceitamos. Quem são aqueles que vão sentar à mesa com Jesus? Aqueles que olham para o seu estado vegetativo, por assim dizer, de pecaminosidade, e percebem que mais ninguém pode tirar esse estado de você, a não ser mesmo que você tenha lido a Bíblia inúmeras vezes, mesmo que você tenha feito o melhor curso de teologia, mesmo que você tenha a melhor oratória, a melhor homilética, a melhor hermenêutica, não importa. Se você não se considerar um pecador diante de Jesus, irmãos, nada disso vale a pena. Porque quem sentava à mesa com Jesus eram os pecadores. E quem criticava? Os religiosos. Como pode? Como pode ele sentar à mesa com essas pessoas? Agora, Jesus Cristo cruzou a linha das fronteiras do judaísmo por causa dos pecadores. Ele não mediu esforço para estar comigo e contigo. Olha isso, irmãos. Jesus não mediu esforço para poder estar comigo e contigo. E da mesma forma, lembra que nós somos discípulos. E os discípulos aprendem com o mestre. Jesus cruzou a linha da fronteira que o judaísmo colocava. Aquele que é um judeu, aquele que é importante, não pode sentar com o pecador. Jesus falou: não, comigo não tem disso, pode vir, senta na mesa da comunhão. Agora, nós como discípulos, nós como aqueles que estamos aprendendo, precisamos fazer isso também. E fazer isso também é ir além daquilo que nós podemos fazer humanamente. O quanto que nós estamos, irmãos, imbuídos, entregues a essa questão de se jogar em Jesus. O quanto que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida com Ele. Deixar de viver uma vida superficial e dizer: não, eu quero Jesus. Sai da frente, eu quero Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, está muito fraco. Fala assim: Senhor, eu quero gastar a minha vida contigo. Eu quero descobrir a cada dia tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar. Versículo 17, irmãos, para finalizar. Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quero finalizar aqui dizendo que Jesus é o médico da nossa alma. Ele é o médico dos médicos. João capítulo 1, versículo 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 47 vai dizer que Jesus é o segundo Adão, que através de Adão o pecado entrou na humanidade, através de Cristo a redenção entrou na nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 12. Já estou caminhando para o final.
Vai dizer assim, olha, pelo que, como por um homem, Adão, primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha isso, irmão. No entanto, versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia vivido. Versículo 17, porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aleluia! Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o médico que nós precisamos, somente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. D.L. Moody vai dizer assim em uma pregação: é exatamente por ser pecador e não poder se livrar dos seus pecados que você precisa de um Salvador. Ele fala: pelo homem está enfermo que precisa de um médico, e Cristo é o médico da alma. Conclusão: precisamos de Jesus para tirar o pecado de nós. Todos os dias precisamos nos achegar. Todos os dias, como os discípulos, precisamos olhar para Jesus, segui-lo, sem olhar para trás, como Levi deixou a coletoria para trás, era fonte de dinheiro, deixou para trás, não importa, eu quero seguir Jesus. Mas eu quero dizer que eu tenho que abandonar meu trabalho? Não, eu também trabalho. Estou dizendo, se Jesus Cristo chamar você para abandonar seu trabalho, está tudo bem. Mas vamos lá, eu estou dizendo para você que é necessário viver uma vida de Deus. Ninguém vai conseguir seguir Jesus como um seguidor de verdade se não fizer isso. Ninguém. É necessário renunciar. Ele renunciou. Ele é o nosso mestre. E nós somos os seus discípulos. Pelo homem está enfermo que precisa de um médico, e Cristo é o médico da alma. Amém? Você pode ficar sobre os seus pés no seu lugar. Gostaria de convidar você nessa noite,